Olá, amados irmãos e irmãs aqui do TikTok, né? Se inscreva no meu canal, que era para poder que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Hoje eu quero falar aqui uma palavra muito rápida para vocês sobre instruções, né? Instruções para esposas, para maridos, né? Hoje eu vou falar primeiro, agora, né, nessas pregações que eu vou fazer adiante, eu vou pregar também para as autoridades, respeito aos irmãos, né? Mas essas instruções aqui é para esposas, né? Instruções para as esposas, né? E essa palavra do Senhor está no Evangelho da Graça, né? Na epístola de Paulo, de Pedro, aliás, epístola de Pedro, que está em 1 Pedro, capítulo 3, começando do versículo 1, né? Então, da mesma forma, vocês, esposa, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias, caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Sabia que nós temos um pai e uma mãe espiritual. Nosso pai é Abraão, é o nosso pai espiritual na fé. E a nossa mãe, que é a mãe da graça, é Sara. Sara, ela representa a segunda aliança, está bem explícito na palavra de Deus, né? E nós como igrejas, nós como irmãos, temos que entender isso. Então, vocês, mulheres, são filhas de Sara. Então, Sara aqui, no final aqui, fala de Sara. Por quê? Porque Sara obedeceu fielmente o seu marido. E é verdade, ela chamava Abraão, inclusive, de meu Senhor, o meu Senhor. Ela nunca se referiu a Abraão de uma maneira indigna, imprópria. Não, ela falava sempre com Abraão, exaltando, né, o que representava Abraão, o sacerdote que ele era dentro da casa dele. Prova esta que por 2 vezes consecutivas, Abraão é o pai da fé. Nós somos, espiritualmente, nós somos filhos de Abraão. Abraão foi dado todas as bênçãos que foram transferidas para nós, porque nós somos da posteridade de Abraão, né? E nós muito mais hoje. Né? Vivemos num mundo cheio de coisas boas, progresso, né? Abundante, tecnologia, né? Então isso tudo é para nós. E a Bíblia sempre é atual. Você viu que aqui, né, no versículo aqui, fala de roupas caras e bonitas, né? Que as mulheres se usam hoje, né? Naquela época usavam também, naquela época também tinha joias, né? E então, Sara, por exemplo, obedeceu a Abraão quando Abraão precisou mentir por 2 vezes, quando ele desceu ao Egito. Ele desceu para o Egito por causa de uma grande fome que estava acontecendo lá em Canaã. Era uma coisa que acontecia, porque embora nós sejamos todos filhos de Deus, né, estamos na graça, debaixo do favor imerecido do Senhor Jesus Cristo, não quer dizer que não aconteçam tribulações. Acontecem sim, isso é natural. Deus criou todas as coisas e criou os tempos de chuva, de sol, de inverno, de verão. Então as estações estão aí. Não vai mudar as estações, né? Agora Deus te livra de tudo que você precisar. Recentemente agora eu tive, ontem inclusive, uma grande prova que Deus me ama muito, porque eu tive um livramento muito forte. Eu vinha passando numa rua, meu irmão, numa avenida, e caiu um galho enorme em cima do meu carro. Só que por milagre, eu não sei como foi, eu só vi o estalado do coisa e caiu. Não sei como, e eu vinha correndo de frente. O galho, em vez de cair em cima de mim, caiu na frente do meu carro, passou por cima com a roda, e graças a Deus meu carro não arranhou nada, não amassou nada, e não pegou. Ia pegar no para-brisa, esse negócio foi uma seta maligna que era para me matar. E graças a Deus não me matou, porque Deus está... do propósito de Deus que eu esteja aqui pregando essa palavra para você. Então, meu irmão e minha irmã, Sara obedeceu a Abraão quando ele pecou. Por 2 vezes Abraão praticamente negociou Sara, quando o rei do Egito se interessou em Sara e perguntou para Abraão quem que era dele. Ele, com medo, não disse que era mulher, era marido, porque naquela época, se um rei se embelezasse por uma mulher de alguém, se fosse casado, ele matava o marido. Então ele teve medo de morrer. E ele disse que Sara era irmã dele, que na verdade é irmã, mas por parte de mãe,
né? E não por parte de, aliás, por parte de pai, não por parte de mãe. E assim fez, e Sara aceitou isso aí, né? Mas Deus teve que se meter no meio, atravessou tudo. Deus falou em sonho para o faraó: se você pegasse essa mulher, você ia morrer. E depois aconteceu também no outro reino, de Abimeleque. O rei escolhido era Abimeleque. E novamente Sara cai, Abraão cai no mesmo pecado. Disse: Sara é minha irmã, com medo de morrer. Mas no final de tudo, Deus se envolveu nas duas etapas e ainda fez com que os reis desses dois impérios dessem riquezas para Abraão. Então Abraão se tornou cada vez mais um homem muito rico. Sabia que Abraão foi muito rico mesmo. Abraão de tudo tinha. Se a gente for comparar os passos de Jó, né? A história de Jó e a história de Abraão, Abraão era muito mais rico. Abraão, ele era criador de ovelha, criador de gado, ele era minerador, ele tinha uma mina, sabia que ele descobriu uma mina lá, que tinha muita riqueza, que era com que os caras faziam uma determinada tinta, que era um azul assim, bem celeste mesmo, era uma mina. Então, Abraão foi um homem conforme o coração de Deus. Deus o abençoou muito, né? E foi através de Abraão que Deus começou a segunda aliança, embora tenha sido dado muitos anos depois que Cristo veio, mas naquela época de Abraão, Deus já mostrou que isso viria para nós. E Abraão foi muito abençoado e favorecido, não só Abraão, mas com toda a sua posteridade. Hoje nós somos filhos de Abraão, fazemos parte da posteridade dele, e hoje somos muito abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tá bom? Concorde, diga amém. Vou falar o próximo tópico também para os maridos, esse é para as mulheres, entendeu? Que você deve honrar, edificar a sua casa e o seu marido, que aí você será coberto de bênçãos, e as bênçãos do dia já foi te dada. Agora, para elas se reafirmarem na sua vida, é necessário que você tenha um marido edificado. Se você o edificar, não importa como ele seja, Deus vai entrar no meio da sua batalha e vai consertar ele, porque não tem pau torto que o carpinteiro de Nazaré não conserte. Por isso, fica na graça e na paz do Senhor e seja uma boa esposa. Não deixe que o maligno entre na sua vida com nenhum tipo de seta, para que você seja sempre abençoado, você, sua família, seus filhos e toda a sua posteridade também, tá bom? Amém? Fica na graça e na paz do Senhor até um outro dia.